Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá, na página 42 diz assim, coesão pronominal. A gente já falou sobre coesão anafórica e catafórica. Lembra? Coesão anafórica era um pronome que retomava algo que já tinha dito anteriormente. Anafórico é o que vem antes. Catafórico é o que vem depois. Anuncia algo que vem depois. Certo? Na página 42, iniciamos um novo conteúdo que vai retomar algo que você já aprendeu. Quando se fala de coesão pronominal, coesão textual, tá? Quando se fala de coesão pronominal, se fala de coesão textual. E coesão textual é um dos fatores mais importantes no texto, certo? Então, os fatores que definem a qualidade de um texto é chamado coesão textual. Tá? Assegurando principalmente seu sentido. Quando se utiliza de conectores, né, elementos que ligam uma palavra a outra, dando essa frase um sentido completo. Isso chama-se coesão textual. E quando se fala de coesão pronominal, são esses conectores, são pronomes que retomam e que anunciam algo, certo? Em uma oração. Eu peço a vocês que agora em casa leiam vocês mesmos. Leiam para ver qual é o sentido, para tentar interpretar, entender junto à leitura do texto. Eu já vou lá para frente, lá para a parte gramatical, que é onde é a moral da história, onde você precisa realmente aprender qual é o sentido em si dessa matéria, tá bom? Mas você em casa pode ler a página 42, pode ler esse poema aqui, né, essa poesia, As Quatro Lugares, que é de Oswaldo de Andrade, e fazer a interpretação, a inferência desses elementos, interpretar por que foi dito dessa forma, por que são palavras soltas e qual é a ligação que um tem com o outro. Na sequência, você também vai ter aqui para você ler, na página 44, que diz assim, tá interpretando ainda a poesia dita na outra página e fala um pouco desse poema, né, de que forma ele é apresentado, por que tem coesão, por que tem coerência, quais são os conectores que foram ligando uma palavra a outra, que deu sentido. Então, essa tudo é uma leitura que você, estudante, pode ler e decodificar essas informações e interpretar essas informações da própria poesia. E o livro te traz esse material para que você tenha esse raciocínio, faça esse raciocínio sozinho, essa leitura, essa compreensão da poesia, ok? Na sequência tem um outro aqui também, de Carlos Drummond de Andrade, aqui o outro diz No Meio do Caminho. E aí tem a poesia, tá? E na sequência tem uma interpretação. As palavras caminho e pedra são repetidas várias vezes ao longo do poema. Olha lá. Tudo que indica que o autor tenha feito isso de maneira consciente. Esse texto possibilita uma interpretação aprofundada. Então, nessa parte textual aqui, vai falar dessa interpretação, de como você deve fazer a interpretação dessa poesia, ok? Então, você vai ler em casa, você vai conseguir interpretar e fazer essa relação sozinho. Na sequência, na página 46, tem assim, coesão anafórica e coesão catafórica. Esse é um conteúdo que eu já expliquei para vocês em outra aula, tá? Em aulas anteriormente. Eu vou até anexar, se você preferir, eu anexo a aula anterior para complementar a nossa aula da agora, mas acho que não tem necessidade, né? Então, nós temos aqui coesão anafórica e coesão catafórica. Coesão anafórica, como eu já disse no início do vídeo, anafórica é que retoma algum termo utilizado anteriormente. Por exemplo, Ana fez toda a lição de casa. Ela agora pode ir ao parque brincar. Quando eu disse ela, eu estava falando de quem? Da Ana, que fez toda a lição de casa. Então, a Ana já tinha sido dita anteriormente. Então, quando eu disse ela, eu estava retomando algo que já tinha sido dito. Então, isso é chamado de coesão anafórica, que retoma algum termo já utilizado anteriormente. Já o termo coesão catafórica, ela anuncia algo propriamente que pode ser dito na sequência. Por exemplo, quando nós temos assim, João queria isto, que todos de sua turma fossem a sua festa de aniversário. Então, quando eu disse João queria isto o quê? Que todos da sua turma fossem a sua festa de aniversário. Então, esse que todos da sua turma fossem a festa de aniversário foi um termo que veio depois. Então, por isso, coesão catafórica. Então, quando eu disse a palavra isto, eu na sequência expliquei o que era isto. Então, por isso foi chamado de coesão catafórica. Ele anuncia algo que é dito
na frente, que vai ser dito, certo? Ele anuncia. Anafórico, retoma algo que for dito. Catafórico, anuncia. Anafórico, retoma antes, algo que foi dito anteriormente. E catafórico, anuncia algo que vem depois. Então, essa é propriamente dita, é a base, é a regra, tá? Para coesão anafórica e catafórica. É isso que você precisa saber, não esquece. Anafórica, retoma algo que vem antes. Catafórico, algo que vai ser anunciado depois, tá? Anuncia algo que vem depois. Então, aqui na sequência está falando sobre isso. Depois tem alguns outros exemplos para você praticar ainda mais essa regra, tá? Na página 47. E na 48 tem mais exemplos também para você praticar o que é isso, tá? Para você saber praticar um pouco mais o que é anafórico e catafórico. O emprego dos pronomes demonstrativos esse, este, isso e isto pode gerar dúvidas. Para saná-las, é preciso lembrar dos conceitos de anafórico e catafórico. São esses conceitos que eu acabei de falar. Tanto esse quanto isso são pronomes anafóricos, pois funcionam para retomar o que se mencionou anteriormente no texto. Em contrapartida, este e isto são catafóricos, pois cumprem a função de antecipar o que ainda será expresso no texto. Por exemplo, ele costuma deitar para dormir muito tarde. Esse é meu problema. Quando eu digo esse é meu problema, eu estou retomando algo que eu disse anteriormente. Esse o quê? Qual era o problema? Eu costumo deitar para dormir muito tarde. Esse é meu problema. Esse está retomando o problema que eu já havia dito anteriormente, que é eu costumo deitar muito tarde para dormir, certo? Então, quando eu digo... E depois, tem um outro exemplo assim. Meu problema é este. Eu costumo deitar para dormir muito tarde. Quando eu digo, o meu problema é este, e daí na frente eu explico qual é o meu problema, eu estou cometendo uma coesão catafórica. Este é um pronome demonstrativo que está anunciando algo que eu ainda vou dizer. Então, qual é o problema? O meu problema é este. Qual é? Qual é? Eu costumo deitar para dormir muito tarde. Na sequência, eu anuncio qual é o meu problema, certo? Então, antes, anafórica é o retomo algo que foi dito anteriormente, antes, certo? É um pronome que vem para retomar algo que foi dito anteriormente, anafórico, antes. E catafórico é que vem depois. Ele é um pronome que vem anunciando algo que vem depois, certo? Na sequência. Então, esse é o conceito, certo? E aí vem as atividades. Nas atividades da página 49 diz assim, na número 1, então você vai escrever um texto, como se sabe, não é um amontoado de palavras, sem relação entre si. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão assinalar uma alternativa cuja imagem simboliza adequadamente o conceito de texto. Então, se não é um amontoado de palavras, um amontoado de coisas, o que deve ser representado como um texto? E aí você vai justificar nas linhas abaixo. Na sequência, vocês têm mais atividades. Todas essas atividades vocês conseguem realizar, tá bom? Eu dei uma lidinha em cada uma, vocês conseguem realizar. Às vezes vocês vão ter um pouquinho de dúvida na número 8 e número 9. Então, eu vou explicar número 8 e número 9 e vocês vão fazer todas as outras, até a página 55. Vocês vão fazer da número 1 da 49 até a 55. Número 8, eu vou explicar para vocês da 52. Na 52 diz assim, reúna-se em dupla com um colega e entreviste-o. Você pode fazer uma ligação para um colega ou então fazer com a mamãe em casa ou com algum o irmãozinho ou o papai, tá? Entreviste-o, questionando sobre algum conflito marcante pelo qual ele tenha passado na vida. Seja ele interno em relação às próprias ideias ou externo em relação às ideias das outras pessoas. Então pode ter acontecido com outras pessoas. Em seguida, registre o relato dele nas linhas a seguir, buscando, na composição do seu texto, usar ao menos um pronome anafórico ou um pronome catafórico. Então, você vai lembrar do conceito que a gente acabou de estudar e vai utilizar um pronome anafórico ou catafórico. Um pronome que retoma algo que já foi dito anteriormente, anafórico, ou um pronome que anuncia algo que ainda vai ser dito, catafórico. E na número 9, agora faça um relato sobre um conflito pelo qual tenha passado, registre-o nessas linhas usando um pronome anafórico e um catafórico. Depois entregue
seu texto a um colega, pode ser o mesmo com que você fez a atividade anteriormente, pedindo que ele circule esses pronomes inseridos por você. Então, você pode, ao invés de trocar esse caderno com o colega, como você não está em sala, você mesmo vai circular esses pronomes, reconhecê-los no meio do seu texto aí, tá bom? Destacar. Pode usar uma caneta marca-texto e destacar esses pronomes que você identificou aqui no próprio texto, ok? Depois de fazer todas essas atividades até a página 55, tá? Depois que você fizer todas essas atividades, é só você fotografar e anexar na nossa plataforma. Um super beijo e até a próxima aula!